eu já acreditei no Apocalipse, 15 anos, viva na paixão, para saber a verdade. Eu quero dizer a você aqui agora que eu fui no coração, eu cansei de pregar mais aqui, vou pregar um pouquinho igual, um pouco diferente, porque tocou em meu coração. O que eu queria lembrar para vocês, a maneira que vocês pregaram aqui, é a pura verdade, certo? Eu só queria para poder acalmar o espírito de vocês, certo? E acalmar a mais astral, dar mais segurança, certo? Porque eu tenho que pegar e falar a verdade a mim. Vocês têm que lembrar que Deus já ganhou a guerra na cruz do Calvário. Já acabou. É como se nunca existisse o Satanás. Quando acontece uma represália que ele recebe permissão de Deus a nos ferir, é para nos ajudar, chama-se o espírito de Paulo, para poder preservar a graça, que não é mais pela dor, é pelo amor. É para poder consertar o homem, trazer o homem perto de Deus. Quando não vai pelo amor, vai pela dor. E tem dado certo. Porque o homem é que fica fazendo difícil, fica questionando, por isso às vezes vai pela dor. Mas é para o nosso bem, certo? Chama-se cajado dele, certo? Para poder, até o dia do louvor, a gente está bem purificado e ir para a vida eterna. Tem uns que vai um pouco pela dor, questionam, como Davi desobedeceu a Deus, certo? Não quis ir para a guerra, ali um exemplo muito bom, ficou pegando a mulher dos outros, fica aproveitando o dom de Deus e fica com sanção, né? E fica desobedecendo a Deus. O que é que Deus faz? Deus é muito misericordioso pelo amor que Ele tem. Ele aperta para depois salvar, mas não pode reclamar porque foi pelo amor. Eles realmente fizeram coisas inadequadas. Mas tem muitos na Bíblia que sofreram pouco porque obedecem mais. É por isso que eu digo a vocês que o segredo de a pessoa com a guerra grande, certo? É a mesma coisa que está nos Paraíba, é só obedecer. E está a mesma coisa que esteve Adão e Eva. Livre-arbítrio, botou no livre-arbítrio, é para a gente ver que doeu. Com a Eva, ela não sabia, só por saber no boca da fora que ia doer. A gente já sabe que doeu, que foi os exemplos dela, e já sabe que dói, certo? Pela dor que ela passou e o sacrifício que muitos profetas passaram, certo? Pelos sofrimentos que eles passaram, certo? Então Deus faz abençoar a maldição pela bênção. Ele fez com que a dor a dor e o medo seja uma arma muito boa. A gente já sabe que dói, ela não sabia que doía. A Bíblia fala que ela foi enganada porque não sabia. Pensou que a serpente era uma simples serpente, mas hoje a gente sabe. Bem ou mal. Fica facilitado, fica assim. Mas mesmo assim, melhorou muito, mas mesmo assim tem muitos que ainda fica mais amando a treva do que a luz. Deus fica pegando o cajado porque é desobediência comum. Deus está desagradando pela desobediência comum. Eu vou questionar o seguinte, como a Bíblia fala aqui também, que eu quero dizer para vocês que a guerra foi grande. Vocês têm que ver que os falsos profetas, tem muitas pessoas que são de igreja de Deus, que não estudou direito, ficam dizendo que a guerra Deus pegou sozinho. Ele não pegou a guerra só. É diferente de pegar junto com a gente, é quase igual a ele pegou o poder dele, que está na nossa mão, o poder sobrenatural de Deus. Deu a Cristo empatado com a gente, não foi só Cristo que ele pegou, não. Pegou empate. Tanto faz Cristo com os 12 propósitos, operado do mesmo jeito. O poder foi igual. O que está acontecendo é porque ele pegou junto com a gente a guerra para nos ajudar. É verdade, não mentiu. Ele não pegou só. A dele foi só, ganhou, mas a nossa é a nossa. Porque a gente desobedeceu a Deus, acreditou em Satanás, obedeceu a sua lei, obedeceu a Deus. Por muita misericórdia que ele tinha da gente, uma vez não merecida, ele ainda foi e nos salvou, nos resgatou. E acabou a guerra, acabou como se existisse Satanás. O que está acontecendo é o seguinte, pessoal. Aqui está você tem que saber através da Bíblia que hoje a nossa guerra é porque é pela Bíblia, Deus não foi pela Bíblia. Certo? A guerra foi nós passamos por algumas consequências, Deus também sofreu muito, se humilhou muito, uma bênção não merecida, que por causa da gente ele sofreu, pegou a maior parte para poder a gente aguentar. Ele pegava a só se ele quisesse sim, mas a guerra foi nossa, ele não deu essa ousadia, ele não é besta. Então a gente está aí para poder. Acabou tudo, não é pelo amor, é pelo amor. Por que vocês perguntam? Por que ainda está doendo? Por que estamos sofrendo? Já desde quando ele falou que não é mais pelo amor e que não é mais pelo sofrimento. Bom, aqui está dizendo, o primeiro versículo na Bíblia, que é número 23, versículo 19. Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Ele não é de mentir. Então ele não é perverso, ele não está fazendo nada demais por vocês. Olhem bem. Deus é de amor.
Tiago 5, do versículo 12. Deus é assim sim ou não? Ele não gosta de mentira, falsidade, né? Ele não gosta de mentira. É o mesmo versículo explicando. E o que é que está acontecendo? Por que vocês estão sofrendo? Não acabou tudo? Não está na cruz, nunca vale tudo? É como se nós estivéssemos valendo. O que é que está acontecendo? É permissão de Deus. Ele bate continência para Deus. Não existe mais isso. Ele só está ainda bate continência, ele está em julgamento. Deus gosta de uma ação organizada. E é Deus que permite ele mexer com vocês, que mexer com ele. Sem a proteção do Espírito Santo de Deus, a gente não pode contar isso. Então, quando Deus bota no cajado para poder obedecer, o homem obedecer. Ao estudar a Bíblia, por que é importante estudar a Bíblia de frente à Bíblia? Não deixe ser nem um pouquinho assim. Porque através dali você não sofre. Você vai saber como se libertar, como preservar a melhor maneira possível para poder. E para vida eterna. Você pode até sofrer um pouquinho, mas tem pouco que estudou muito. Porque a Bíblia, Deus, segundo Jesus falou na Bíblia, que não tem jeito. Tá? Vai ter sempre represado, que a gente não tem, não sei como é que ele consegue as falhas, ele consegue ser feliz, mas é pouquinho. Só é você descer, a todo momento que você não pode fazer, que o sofrimento sai. Como Deus falou aqui, pessoal. É descido em oração, sempre é isso. Ele não é filho do homem que arrependa, não quer ter sido do homem que arrependa. Certo? Mas tem aqui Jeremias 17, do versículo 5. Maldito homem que confia no outro homem. Não pode sofrer. Certo? Antes de dizer o exemplo a Deus que veio correr da cruz para pagar os pecados, e também falar que ele também veio como profeta para revelar, para curar e abençoar, para mudar o conselho da Bíblia. Antes de dizer o testemunho dele, como foi que ele nos ensinou, eu vou continuar a parte de Mateus 24, do versículo 24. Vocês têm que tomar cuidado que vai ter muitos falsos cristos, falsos profetas, que vão usar a igreja de Deus, vai usar o nome dele, vai usar a Bíblia, vai falar sobre a Bíblia, faz muitas coisas ali, manipuladas. Vai passar muitas vezes milagres, vai te beijar e abraçar, você não vai saber qual é a verdade de Jesus. Vai tomar muito cuidado. Mas ele diz que é fácil. Se você pegar a Bíblia, que a nossa guerra é muito, a minha vida é muito. Se você pegar a Bíblia e estudar a Bíblia, você nunca vai ser enganado. A Bíblia é Deus e o Pai dele, o Espírito Santo de Deus. E o Deus é chama-se Bíblia, Deus e Bíblia, Bíblia e Deus. O tema que sempre eu pego a palavra, eu sempre falo assim, Bíblia, Deus e Bíblia. O que está acontecendo é o seguinte, certo? No livro de Mateus 24, versículo 35, pode passar o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Foi eu que falei? Não, é a Bíblia Sagrada, é o Evangelho. A nossa guerra é desse jeito, entendeu? Já ganhou, mas tem que obedecer. João 5, versículo 39, fala a mesma coisa. Não tem outro meio, outro jeito, que fala o próprio Jesus. Se você tem que examinar, pesquisar, estudar para direito. Porque é o único meio, não existe outro. É a mina do ouro, significa que o único meio de você conseguir a vida eterna. Certo? E Apocalipse 22, no versículo 18, 19, está repetindo a mesma coisa. Se você diminuir o trigo, o tamanho do gano não está, né? Você sabe que não está. Você não pode, senão você é um falso profeta e você vai para o inferno. Você não aproveitar, ele não é burro. Ele botou ali, tudo é para ser aproveitado. Se você aumentar, você vai alcançar o caminho da vida eterna. É o marco de conseguir a vida eterna. Se você aumentar, botar coisa, desfazer, humilhando, desrespeitando a Deus, tirando o livro, não tem a igreja católica, botando 7 livros a mais, e botando esse livro para desfazer que ele se arrependeu e foi tudo diferente, pode pedir por ela, pedir por santo, pedir por anjo, a canto como eles fazem, praticamente vai para o inferno. Não existe de agora desfazer. Tanto que a verdade, João 8:32, conhecer essa verdade, a verdade vai o libertar. Certo? Por que isso? Vou falar para vocês que o próprio Jesus, que veio para morrer, para pagar os pecados, para bater por isso, pagou os pecados e acabou. Ele mesmo falou e deu o exemplo, só faltava ele dar esse exemplo, que é João, que é Mateus 4, versículo de 1 até o 12, até o 11. E tem que
E tem Mateus 16, capítulo 16, versículo 21, 22 e 23. Esses dois versículos, um completa o outro, a Bíblia é assim. Está dizendo que a Bíblia é verdadeira mesmo. Que o maior mandamento que existe no mundo, quando ele se batizou e foi para a guerra, quiseram enganar ele, como Pedro também, porque o Satanás não tem uma moral, ele usa o homem quando entra a brecha para enganar, tentou enganar Jesus para dizer que ele é burro, que tem que ir na guerra sem morrer, sem nada, para fazer do jeito que ele quer. Jesus pegou falando, ele sabia que era o Satanás, a paz Satanás, dele agora imediatamente. Isso aí ele é gás, está se aproveitando. Jesus sabia a matéria de frente a fundo. Então cuidado que o teste com Deus teve, você não vai ser bonitinho, não vai ter esse teste. Mas é fácil, só você ir pela frente. A mesma coisa, pegaram Jesus de novo, ele foi com Eva, que obedeceu, ele se batizou na missão de Deus, e foi para o teste. Mas desse jeito ele foi para as trevas para poder nos resgatar. Mas foi com o Espírito Santo de Deus, com permissão. Ele veio para nos resgatar mesmo. Aí o Satanás veio, ele vem com um anjo de luz, ele não vem maltratando, cuidado. Aí ele chegou para Jesus e falou: se você é filho de Deus mesmo, está escrito também na Bíblia, como este pão, certo? Faça isso perto de aí pão. Aí eu acreditaria. A mesma coisa que Jesus queria botar na Bíblia para nos obedecer, ele fez de conta que não sabia. Eu vou ver o que está escrito. O que está, não, aqui está escrito. É isso que você deve fazer. Não xinga, não paga, não faça nada. É Satanás que usa o homem para fazer contra você. Você chega e determina. Está escrito. Nem só no pão vive o homem, mas toda palavra da boca de Deus. Significa, primeiramente, a obediência à palavra, à Bíblia, para ver o que é que Deus está querendo, para depois vir. O melhor original é dizer o dia e a hora que você deve comer, é Ele que dá a ordem. Certo? E foi que Satanás fez, baixou a cabeça e foi embora. Se jogue lá embaixo, como outro monte, e disse, para poder que os seus anjos ali, dessas pedras que os seus anjos vão preparar. Como é bonito, velho. Mas Jesus fez o quê? Para vocês também fazerem mesmo. Vamos olhar o que está na Bíblia. Ele não queria saber se era o pai dele, se era a irmã Dulce, se era a se era Maria. Ele não queria saber se era a mãe dele. Não queria saber se é espírito que se materializa, tem por isso. Se agora, ou um jegue mesmo que foi usado por Deus para dar mensagem para o Senhor de Deus. Poderia ser de Deus sim, mas para poder acreditar nisso tudo, tem que ser pela Bíblia primeiro. Na Bíblia está escrito aqui também, na Bíblia, que não pode atentar sobre você tem que obedecer o que está na Bíblia, não que estão falando lá. Né? Pode ser pastor, bispo, apóstolo, mãe, pai, quem estiver com voz de Deus, como for. O próprio pai ensinou o filho que na nossa guerra, para saber o que Deus está falando, tem que primeiro olhar a Bíblia. A nossa guerra não é dele. E aqui temos que ver que tem muita gente obediente, com a visão dele quando Deus. Certo? Aí ele pegou e levou para o alto-mante e fez o último recurso. Certo? O que é que olha, tudo isso eu te darei, glória, graça. Tudo era dele, ele, não tinha, ele persistiu na guerra, pediu para desistir, mas ele não quis se entregar. A ideia era dele, então ele ia ter que devolver na porrada. E quem é dono de. E quem é morto não é dono de herança, é só questão de tempo. Ele não quer, não quis desistir, mas ele ofereceu o que tinha condições que não era dele. Eu te dou tudo isso aqui: glória, graça, justiça, divertimento, prazeres, paz, tranquilidade. Agora só te dou isso se você com uma condição. Olha a proposta dele. A mesma coisa você deve fazer o que Jesus te ensinou, como é que se liberte no sofrimento da vida. Se você me adorais, me prostrar, me obedecer. Bem, Jesus fez o quê? Calma, não brinco com ninguém, você vai olhar na Bíblia. Não está escrito aqui. Só adorais o teu Deus e só prostrar e obedecer o seu Deus. E aí determinou, sai Satanás mais uma vez, ele pegou sai. Então hoje, Deus e Bíblia, Bíblia de Deus, é o tema de hoje, certo? E vocês têm que obedecer à Bíblia. Você não pode ir para uma mãe, um pai, um pastor, pode ser pastor Edilson, pode ser eu, qualquer um de vocês estiver pregando aqui, quem sabe pregar, que se batizou para pregar pela Bíblia. Ou Assembleia Batista, Deus é Amor, o Valdomiro Santiago, o Edir Macedo, o Emanuel Soares, o Agenor Duque, o apóstolo, qualquer um que é filho de Deus que pode pregar a palavra. Não acredite em nenhum deles. O que é que eles fazem? Essas igrejas, eu vou dizer que é todas, eles fazem o que? Obedece à Bíblia, obedece a Deus. Você vê se é verdade. Todas elas que são atitudes, são muitas. Ele primeiro você mostra a Bíblia na cara dele e prega. Depois que ele prega e vê que é verdade que está na Bíblia, você diz: eu aceito Deus como Salvador, posso ficar nessa Bíblia? Ele faz o convite.
e você aceita. Mas você aceitou porque ele é o verdadeiro. Falou que está na Bíblia. Se você pegar e faltar isso aqui, ele é o falso profeta, e o falso professor de Deus. Daí em diante você pensa, você só aceitou e vai se converter e ser abençoado. Você não pediu nada a Deus. João 14:13 diz: tudo que pedir que receberão para glorificar o Pai do Filho. Tem que primeiro pedir, abra a boca e peça. Pedir significa oração, é o pedido de oração. Pelo sangue dele e pelo nome de Jesus. E aí você vai e faz o confessamento. Você está com problema? Isso. Quem vai dar a bênção é Deus, ele é usado, é um pó. Mas tem uma coisa que você tem que saber, que muitas igrejas aí, inclusive, todo negócio que deixa ela. Não vou dizer que seja todos. Eles mentem que ora com você e não ora e faz nada. Não é que você faz o confessamento e Deus vai ter a ousadia de deixar ele levar lá para cima para voltar tudo. É isso que eles não falam. Eles falam, mas eles não cumprem. Aí ele vai levar pau, Deus lá em cima, para poder você receber sua vez, que vai dar sua vez aqui. Não é pastor, não é homem na terra. Você é usado. Mas para ele fazer isso, ele vai ter que ferir o joelho, passar a noite de fome, até 5 horas, não vai morrer. Tem que pagar sacrifício. Não é que está na guerra, está na guerra. O sacrifício não vai morrer. Não vai botar seu comandante, mas faça esse sacrifício, tem que chamar para você bater aqui. E muito detalhe, a igreja está matando, a igreja está matando a ovelha de Deus. Certo? Então eu digo a vocês. Certo? Eles não descem o joelho. Certo? Tem que descer o joelho e ferir o joelho. Tem que orar, tem que clamar. E aí as bênçãos maravilhosas vêm. Não adianta você descer que você está pedindo, tudo bem. Por você não vai, tem que ser conjugado. Certo? Então, quando você ora, a sua bênção vem porque ele desceu. A maioria das igrejas aí diz que desce com você, vai consultar o papel nas horas para poder recuperar. Aí eles todos são, né? Os pastores todos são salvos. Mas por que ele desce, vai com o burro orar, faz vigília, faz campanha e tal? Ele está salvo. Ali não é para você, é para resgatar as almas de Jesus. A guerra foi conjugada, não foi sozinha. E muitos estão pegando errado aí. Se ele não descer, não adianta você suar e descer, que na Bíblia de Gênesis toca, nunca ninguém desceu para se libertar, purificar, adorar e ir para Deus. Não foi desse jeito que ele fez. Não vai ninguém. E dessas igrejas que pregam errado aí, só faz de boca para fora. Nunca veio ninguém de macumba, feiticeiro, magia negra, com de espiritismo. Igrejas que estão aí precisando, adorando outro Deus, que foi enganado. E Deus disse que, perdoa meu pai, não sabe o que faz, mas eles foram enganados. Se a gente não for descer o joelho para poder resgatar ele sozinho não pode, não tem coragem, não tem força para sair de lá. Por isso que todas elas passam por mentira. Diz que não é questão de ter mentira, não desceu o joelho, ele mentiu. Que não foi para a favela, aos cavalos para dentro, não desceu por ninguém, só fazia para enganar vocês. A maioria das igrejas, não vou citar um que eu não posso falar, eles vão falar certo. Ele não desce por ninguém. Grande quantidade de igrejas, eu dizer todos, são de Deus, são, desce sim, converte sim. Ora sim e pede seus confessamento que eles são abençoados. Certo? Bota a parte 2 aí, faço para tudo de novo aí.